Salve, nação corintiana, aqui é o Rocorim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar do Corinthians e Cruzeiro, né? Time bife, sem alma. Luxemburgo, sei lá, eu não sei se ele perdeu o vestiário, eu não sei o que tá acontecendo, eu sei que o time não tem uma jogada ensaiada, o time não tem um esquema tático definido, um jogo padrão, né? Porque a gente todo jogo joga de uma forma diferente. Jogadores ali que não tem nada a ver com a função. Você vê o Biro, cara, eu não entendo, cara. Eu não entendo essa paixão que ele tem pelo Biro, cara. A gente tinha, sei lá, tinha o Matheus, tinha o Raul Oliveira, e o cara vai e coloca Biro. Aí coloca o Matias Rojas para armar o time. Não jogou bem também o Matias Rojas. Assim, a escalação, ele colocou o Cássio. Tá, o Cássio fez alguns milagres ali, pelo menos duas defesas, porque a gente era para ter tomado uma sacolada. O Caetano e o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo até jogou, se você for ver bem, ele até jogou razoavelmente bem, porque fazia muito tempo que ele não jogava. Ele ainda precisa pegar ritmo, mas jogou bem. Bruno Mendes, todo mundo já sabe. Matheus Bidu é aquele cara, né? Sem comentários. Gabriel Moscardo jogou bem em certo assim, momentos do jogo. Juliano, esse aí, meu pai do céu. Isso aí não tem assunto, não tem como. Ele só entra. Só entra. É tipo aquele cara de pelada de rua que a gente pega. Vem aqui, ó, só para completar o time. É o Juliano. O Guilherme Biro. Mano, esse moleque ele não vai conseguir jogar no Corinthians. Eu acho que se fosse Corinthians emprestaria ele, porque ele não vai conseguir jogar no Corinthians. Já deu muita chance para ele, eu acho que já tá na hora de mandar ele para base de novo. Vai lá para baixo. E porque também até o próprio Luxemburgo já falou isso, o jogador que não joga vai voltar. Então já podia colocar ele de volta pro sub-20. O Matias Rojas, que eu falei agora há pouco, ele teve, assim, foi muito apagado no jogo, ele estava na função dele, queria basicamente colocar o cara como armador, aí complica, né? Aí complica. O Wesley só cisca, ele joga bem, joga, só que assim, ele fica só ciscando sem objetivo. Felipe Augusto não pode fazer muita coisa, né? Mas assim, esse time era para ter jogado mais. Eu acho que a burrice dele ter colocado Juliano e Guilherme Biro. Isso é ser muito burro. É muita burrice isso. Os dois não jogam. E ele continua insistindo. Mas enfim. Então assim, o Corinthians abdicou-se de novo, novamente de atacar. Ficou só dando a bola para os caras. E aí a gente toma gol, depois a gente tem que ficar se matando no segundo tempo para correr atrás do resultado, dependendo do time, dependendo do jogo e do placar, não dá para virar, não dá para empatar, e aí fica complicado. Foi o que eu falei antes do jogo contra o São Paulo, quando a gente pegar um time que jogue mais ou menos, tenha um meio campo, que pegue, a gente vai estar frito. E foi o que aconteceu contra o São Paulo. Então é assim, a gente não tem uma marcação boa, é realmente um time meio que sem alma. A gente joga com o time titular e joga com reserva, continua a mesma coisa, não tem garra. A gente pode falar, ó, o Moscardo ele vai para cima mesmo, ele vai para cima, marca bem, não sei o que. Só que os outros jogadores ali no meio campo não acompanham ele, cara, não tem o mesmo raciocínio. E é moleque novo, assim, não dá para entender isso. Tem jogador ali que é veterano, sabe? Cascudo ali, sabe quando assim, é para dar bote e tal, e você não vê a apresentação desses caras, você não vê, você vê assim, time jovem do Corinthians querendo resolver, e aí é complicado, mas assim, o fato é que o Corinthians jogou muito mal novamente. Conseguimos esse empate graças ao Mosquito, depois de um ano aí quase parado.
ele volta e acaba fazendo gol, né? Salvando a gente da derrota. E também a gente tem que falar bem, querendo ou não, a gente tem que falar bem do próprio Romero, né? Porque ele deu outra assistência. Então é assim, ele vem evoluindo aos poucos. Mas assim, pelo menos ele tá fazendo alguma coisa, né? Quando ele entra em campo. E é importante para ele. Querendo ou não, ele é ídolo, né? Do nosso time. Então eu acho que tava na hora também dele começar a jogar. Mas ele tá tentando. Pelo menos ele tá tentando. Corinthians! Lá do Adson, né? Porque o Adson ele ia entrar ele ia ser titular, basicamente. E aí foi riscado antes do jogo, né? Antes do jogo começar, aí foi riscado e tiraram ele. Só que antes falaram da proposta, né? Ele recebeu uma oferta do Nantes, da França, de 5 milhões de euros, que dá uns 27 milhões de reais. E assim, pode pegar e falar assim, isso foi só uma oferta e tal. Tá, mas qual o que aconteceu para tirarem ele do jogo, já que ele iria ser titular? Arrancaram ele do jogo. Bom, eu acho que as negociações já devem estar já avançadas, né? Para isso acontecer. E porque também o Luxemburgo faz isso. Ele realmente faz isso. Em tudo que é clube que por onde ele passou, ele fez e fez também no Corinthians. Quando o Duqueiroz mesmo iria ser negociado, ele tirou do time. E ele estava cotado para ser titular naquele jogo, né? Então, é assim. A gente escapou da derrota, porque o Corinthians merecia ter perdido. Mas ainda bem que não perdeu, né? Futebol pobre. Mas assim, a gente foi para 24 pontos. Temos um jogo a menos, então dá para subir um pouco mais, né? E o próximo jogo é em casa também. E também a gente vai jogar Copa Sul-Americana nessa semana aqui contra os Estudiantes. Então a gente já tem que começar a se preparar. Bom, mas é basicamente isso. Agradeço a vinda. Desejo um bom fim de semana a todo mundo. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!